Bom, um bom dia a todos para mais uma palestra promovida pelo Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Eu sou a coordenadora do CEDIM, Karin Predger. Quero dar meu bom dia a todos, em especial aqui para o nosso palestrante, que hoje está em Lisboa, é brasileiro, mas está fazendo o seu doutoramento em Engenharia e Gestão na Universidade de Lisboa. Então, meu bom dia e o meu agradecimento pela presença do Franklin Brasil Santos, que é coordenador do NELCA, que é a maior comunidade de compradores do país, e com destaque que ele foi coordenador das estratégias da Central de Compras do governo federal. E hoje, então, ele faz esse doutoramento em Engenharia e Gestão na Universidade de Lisboa, e eu preciso destacar que o meu primeiro contato com o Franklin foi a partir de uma obra que vai aparecer aqui no vídeo, com certeza, ao contrário, né, Franklin? Mas é uma obra ligada a licitações e que eu gostei muito pelo aspecto pragmático, que é como combater a corrupção em licitações, detecção e prevenção de fraudes, que é uma edição da Fórum, junto com Cleberson Roberto de Souza. E ainda era, então, sob a égide da Lei 8666, e é uma obra que está sendo revista, né, doutor Franklin? Mas hoje a nossa conversa é na área de governança, e gestão, né? Porque nós vamos tratar da gestão da ocupação e racionalização do gasto em prédios públicos. Essas temáticas ligadas à governança, embora não estejam nos currículos jurídicos, elas sempre desafiam tanto os administradores, mas também muitas vezes os advogados que estão em cargos de gestão e todos os gestores públicos, na medida em que nós precisamos imprimir mais eficiência para a administração pública. Então, nesse sentido, achamos importante trazer esse tipo de temática, porque elas desafiam a todos os gestores que nem sempre são preparados para enfrentar essa temática de forma técnica. Então, doutor Franklin, muito obrigada pela sua presença. Eu passo a palavra ao senhor, destacando apenas aos presentes que mantenham seus microfones desativados e que podem encaminhar suas perguntas pelo chat, que elas serão respondidas ao final. Obrigada, doutor Franklin, estás com a palavra. Muito obrigado, Karen. Muito obrigado pelo convite. Já começo agradecendo, né, o convite para falar sobre esse tema que, para mim, é muito relevante e fascinante, né, e estimulante. E começo também com o meu bom dia a todos que estão aqui participando, né? É uma satisfação imensa falar para porto-alegrenses, para rio-grandenses do Sul, para os de tradição gaúcha. Meu pai é de Cruz Alta, né? Um gaúcho de Cruz Alta, e tenho grande apreço não só por essas raízes, né, familiares, mas também por todo o legado e toda a construção cultural, né, que essa região do país representa, né, para todos nós brasileiros. E eu queria aqui, então, trazer, a Karen já apresentou aqui um pouco do meu trabalho. Eu sou auditor da Controladoria Geral da União, já tem mais de 2 décadas, né? Não parece, eu sei, né? Eu comecei muito cedo, mas nessa minha área de auditoria, eu sempre me deparei com a atuação em análises e avaliações de licitações de contratos, e esse tema se tornou o meu tema preferido de investigação científica. Então, além do meu trabalho como profissional de auditoria, eu também me dedico fortemente à área de pesquisa, né, de pesquisa científica na área acadêmica, relacionada com licitações e contratos, e grande parte relacionada especificamente com licitações e contratos dessa área que eu vou apresentar para vocês hoje, que é de gestão da ocupação, né? Eu estou chamando de gestão da ocupação todas as decisões se relacionam diretamente com a forma como nós ocupamos os espaços físicos dentro da gestão pública, né? Dentro da organização pública, seja para a ocupação dos espaços de atividades finalísticas, né? Hospitais, centros de saúde, escolas, né? Seja também, e essa é a principal
a área da minha pesquisa atual, né, os escritórios, né, as nossas repartições públicas, aquelas que muito provavelmente muitos de vocês, se não todos, estão bastante acostumados, né, com as nossas quatro paredes, as nossas salas e as nossas mesas, estações de trabalho. E eu quero trazer um pouco, então, de reflexão sobre o que tem acontecido nessa área de ocupação nos últimos anos, e que me leva, inclusive, a fazer as minhas pesquisas. Hoje, meu doutorado é relacionado exatamente com essa área, né, e as decisões estratégicas nessa área, e o que é que isso tem de implicação, principalmente com a mudança de legislação recente, que eu vou tratar aqui, da permissão para contratar os serviços terceirizados, que são relacionados com a gestão da ocupação, né, de modo integrado. E vou trabalhar um pouco, então, sobre essa questão da contratação desses serviços de modo integrado e sobre decisões que levam à possibilidade de racionalização da ocupação dos espaços públicos, né, dos prédios públicos, né, especialmente dos prédios de ocupação de escritórios, né, as repartições públicas mais tradicionais. E aí, para isso, eu vou tentar trazer aqui um pouco, eu não sei se já está aparecendo para vocês aí a minha apresentação, já? Então, eu vou trazer aqui um pouco para vocês, rapidamente, uma trajetória recente do que tem acontecido sobre essa área de ocupação de prédios públicos, né? E o movimento de racionalização dessa ocupação. Minha perspectiva aqui é especialmente do governo federal, poder executivo do governo federal, que é onde eu atuo com mais frequência, né? Mas isso não significa que esses assuntos não possam ser, e na verdade, pelo contrário, eles deveriam ser de interesse e a movimentação também de todos os entes públicos, né, de todas as esferas, de todas as unidades, né? E trazendo, então, essa perspectiva um pouco do que tem acontecido, né, eu trago aqui, começo com um movimento lá em Brasília, né, de onde eu saí em 2021 para vir fazer o doutorado aqui em Lisboa. E lá em Brasília, nós temos talvez o exemplo mais concreto, para usar um trocadilho intencional, né, um exemplo mais concreto de prédios públicos reunidos em um lugar só. Na verdade, nós temos uma cidade que foi construída para abrigar prédios públicos, né? Uma coisa impressionante, né? Nós temos, então, uma concentração de esforços da sociedade brasileira para investir na construção de prédios, né? Na ocupação de espaço por repartições públicas, né? O que é uma coisa impressionante, né? Não sei quantos países, talvez, do mundo tenham essa perspectiva tão forte, né, de investimento tão massivo na ocupação de espaços para repartições públicas quanto o Brasil, e especialmente em Brasília, né? E usando, então, o exemplo de Brasília, nós temos aqui esse movimento do governo do Distrito Federal, né? Então, Brasília tem esses dois grandes monstros, né, de ocupação, né? O governo federal, o executivo, o legislativo, o judiciário, né, com as suas unidades centrais, né, e uma grande concentração disso ali na esplanada dos ministérios. E nós temos o governo local, né, o governo do Distrito Federal, que também fica dentro do plano piloto, ocupando muitos prédios públicos, né, muitos deles construídos ainda na época de implantação da capital federal, Brasília, né? E em 2014, nós tivemos uma notícia, né, isso aqui, na verdade, eu estou citando uma manchete de notícia do G1, né, em que, em 2014, foi inaugurada uma nova sede do Distrito Federal, uma nova sede administrativa, né? Eles fizeram uma parceria público-privada, mais de R$1 bilhão lá, para construir uma sede nova, né, para abrigar de modo centralizado a grande parte das atividades das repartições públicas ali do GDF. E, entre outras polêmicas, restou a questão da decisão do local, né? Porque
tradicionalmente, historicamente, desde que Brasília foi construída, o GDF ocupa esses prédios históricos, antigos, dentro do plano piloto de Brasília. E essa construção desse centro administrativo, esse novo centro administrativo, foi feita em Taguatinga, que é uma cidade satélite, né, e fica ali a 15 quilômetros, mais ou menos, do plano piloto, né? E isso representaria uma mudança gigantesca, né? Não só nas atividades diárias das pessoas envolvidas, né? Dos servidores públicos do GDF, né? E todo mundo que está envolvido na gestão predial, mas também uma mudança no fluxo do trânsito, no custo imobiliário e uma série de fatores, né? E uma das coisas que eu também fico me perguntando é o que vai fazer se um dia for ocupado esse espaço centralizado, o que vai fazer com os prédios antigos que deixarão de ser ocupados, né? E ficarão vazios, talvez, né? O que vai acontecer com esses prédios? Mas o fato é, então, em 2014, foi inaugurada essa sede, que na verdade não estava tão pronta assim, mas houve uma inauguração em 2014 dessa sede, né? Que tem, né, 182 mil metros quadrados de área construída. É enorme, gigantesco, para abrigar, meus caros, 15 mil servidores. Né? Um espaço enorme, enorme, enorme. E nunca foi ocupado. Né? A última notícia mais impactante sobre isso foi em 2022, em que, como o prédio nunca tinha sido ocupado e houve uma série de polêmicas em relação não só à questão da localização e tal, mas também em relação a potencial fraude na licitação, na contratação, né? Outro dos temas que me interessa aqui nas minhas pesquisas, né? E aí, em função disso, o contrato foi anulado. E o governador, então, no ano passado, em 2022, anunciou que ele queria comprar o espaço. Que o espaço, na verdade, foi como parceria público-privada, o governo do GDF iria pagar pelo uso, né, do espaço físico. Né? Então, pagar em prestações mensais pelo uso, e o governo agora queria comprar o espaço, e o objetivo anunciado pelo governo seria reduzir o gasto com aluguel. Veja, o GDF, o governo do Distrito Federal, que é a estrutura local de administração de Brasília, né, e do Distrito Federal como um todo, tem vários aluguéis de espaço, porque os prédios que existem não são suficientes para atender às suas necessidades, tanto que foi construído esse prédio centralizado aí, né, e o objetivo agora do GDF seria reduzir o aluguel. Já passamos do primeiro semestre de 2023 e esse espaço continua vazio, continua sem definição do que vai acontecer com essa ocupação. Né? Agora, um outro exemplo de Brasília, agora do governo federal. Aquela esplanada dos ministérios, aquele negócio gigantesco lá, como a gente sempre vê no jornal, né? Para quem talvez nunca tenha visitado ainda Brasília, recomendo fortemente para conhecer, né, a nossa estrutura formal de poder, né, a nossa estrutura centralizada de poder na capital federal, né, e esses prédios aí que sempre aparecem nas imagens, né, formando aí a esplanada dos ministérios. Em 2018, teve uma notícia falando que a esplanada iria ganhar novos anexos, ou seja, o governo federal estava disposto a construir mais prédios para abrigar seus servidores públicos. Né? Então, Brasília, com toda a sua estrutura ali centralizada, queria construir mais anexos. Né? Para isso, inclusive, foi pago o direito autoral para o escritório do Oscar Niemeyer, que detém os direitos, né, das plantas, da arquitetura da cidade, e teve que ser pago o direito autoral do anexo para poder construir mais anexos na esplanada, com o objetivo ali também anunciado de reduzir o gasto com aluguéis em Brasília, né, que são muito altos, os gastos com aluguel em Brasília. Né? E cada anexo teria o objetivo aí de abrigar entre 1.800 e 2.700 servidores. Toca para 2023, nenhum desses anexos foi construído, e, na verdade, agora a gente vê outra notícia com um impacto diferente, ou uma linha, uma pegada diferente, em que a ideia é compartilhar serviços e compartilhar espaços físicos também. O que é isso, compartilhar serviços, Franklin? A ideia aqui, basicamente, meus caros, é que os ministérios novos que foram criados agora na nova gestão federal,
eles não têm estrutura de área meio própria. Então, eu não preciso criar o Ministério X e para executar a política pública X, né? E não preciso criar junto com ele toda uma área meio necessária para dar suporte às atividades finalísticas desse ministério. Porque essas atividades meio, né, limpeza, vigilância, cooperagem, administração de prédio, gerenciamento de prédio, frota, pagamento de folha de salário, gestão, né, das atividades de suporte, ela é muito parecida, se não igual, em todos os ministérios. Não importa muito a atividade finalística que seja realizada, grande parte, se não até todo o conjunto de atividades de área meio é muito similar, se não igualzinho, né? Então, o governo federal partiu para essa linha de serviços compartilhados. E também o governo federal tem partido para a linha de racionalização da ocupação. Então, a gente saiu de uma linha ali, 2014, 2018, de construir mais prédios, de construir mais coisas, de ampliar o nosso espaço de prédios públicos, para uma linha bem diferente, uma linha de, peraí, será que a gente precisa mesmo de novos prédios? Será que a gente não pode melhorar o jeito que a gente usa os prédios que a gente tem? Não pode melhorar o jeito com que a gente contrata os serviços relacionados com os prédios que a gente tem? Então, vou contar um pouco da história do que aconteceu para chegar nisso, né? O que mudou aí, ou o que tem acontecido, né, com a legislação e a forma de contratação dos serviços que são relacionados com a ocupação. Esses serviços se chamam, no mercado privado, né, no mercado internacional, eles são conhecidos como Facilities Management. É uma palavra até difícil de pronunciar aí em inglês e não tem tradução brasileira. Saiu em 2019, saiu a norma técnica brasileira, né, essa ISO 41011, sobre conceitos de Facility Management, e para brasileirar o termo, a gente usa Facility e Facilities Management mesmo, né? Porque é difícil, não dá para usar facilidades, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Facilities, na verdade, são as coisas, né? As coisas físicas. Então, em inglês, o facility é o objeto físico, o prédio, a instalação física, né? A praça, o parque, isso são facilities. E o management é a gestão desses espaços físicos, né? E, portanto, o que a gente tem aqui hoje talvez de conceito similar, e eu vou falar bastante sobre isso, é a gestão da ocupação, como a gente ocupa os nossos espaços físicos, né? E isso está relacionado, então, com esse conceito de Facilities Management. E aí eu quero trazer para vocês aqui o que aconteceu nos últimos anos. Em 2017, nós tivemos um caso interessantíssimo de julgamento no Tribunal de Contas da União a respeito de um contrato desses serviços de Facilities Management para a Caixa Econômica lá em Porto Velho, em Rondônia. O que a Caixa Econômica resolveu fazer? Ela, em vez de contratar os serviços todos picados e separados, um contrato para limpeza, um contrato para vigilância, um contrato para cooperagem, um contrato para portaria, um contrato para secretária, um contrato para manutenção predial, um contrato para manutenção de elevador, um contrato para manutenção de ar-condicionado, ela juntou tudo num contrato só. Um contrato integrado. E isso deu um bafafá danado, porque nós estávamos acostumados com uma lógica que perpassa uma súmula, inclusive, do Tribunal de Contas da União, né, a respeito do parcelamento das compras como princípio fundamental das atividades de modelagem das contratações. Né? Não, a gente tem que parcelar. E aí houve essa reclamação do TCU. O TCU, a Caixa está fazendo errado aqui, porque em vez de contratar separado, parcelado, como está sempre acontecendo, ela juntou tudo num contrato só. Não pode, não. E o TCU, então, emitiu esse acórdão, o 929 de 2017, que é o caso principal sobre essa contratação integrada, né, que tomou o nome aí, praticamente todo mundo usa o nome Facilities. Então, quando fala em contratação de serviços integrados, a gente acaba usando a palavra Facilities. É um uso inadequado, se formos usar a tradução, né, do conceito, mas tudo bem. O importante é a gente entender o que está acontecendo. Então, quando a gente fala no contrato de facilities, a gente está falando do contrato de serviços agrupados para dentro de uma organização, da estrutura de um prédio, né? Ou de um conjunto de prédios, né? De um conjunto de instalações. E aí o TCU falou o seguinte, não, peraí, não é bem assim. Tem que parcelar, mas se eu tiver justificativa para juntar,
valendo. E a Caixa trouxe justificativas que o TCU entendeu que eram razoáveis, que eram aceitáveis e podia, então, juntar os contratos, né? E aí a gente, então, teve um primeiro grande instrumento de jurisprudência para apontar que havia possibilidade de contratar em conjunto, mas continuava ainda pairando a ideia central do parcelamento, e aí, obviamente, que para contratar um serviço integrado teria que justificar muito bem. Em 2019, outros órgãos públicos, né, ou ligados, paraestatais, como o caso do SEBRAE em Brasília e o Tribunal de Justiça em São Paulo, resolveram também testar esse modelo, fazer contratos pilotos centralizados, né? O SEBRAE, inclusive, também foi parar no TCU 2 vezes. Olha, por que você está fazendo isso? Alguns problemas ali de modelagem, mas passou. E o SEBRAE contratou os serviços integrados. O Tribunal de Justiça de São Paulo também contratou serviços integrados. E a gente teve, então, em 2019 também, uma grande mudança legislativa. Saiu a medida provisória 915, que eu tive a felicidade de ajudar a construir nesse ponto relacionado com a gestão da ocupação, porque na época eu estava na central de compras e minha grande preocupação era justamente tentar convencer o governo de que não necessariamente a gente precisava construir novos prédios, principalmente ali em Brasília, na Esplanada. Mas talvez o que faltasse para a gente era racionalizar o uso e melhorar a forma como a gente contrata os serviços dos prédios que a gente já tem. Aí, em 2020, saiu a Lei 14.011, que foi a transformação da medida provisória 915, e o artigo 7º dessa Lei 14.011 é justamente o que traz a previsão explícita, a permissão explícita para a contratação dos serviços integrados de gestão da ocupação. Já falarei sobre isso de modo mais detalhado. Também em 2020, a gente teve ali alguns outros movimentos do Ministério da Economia, né, que reuniu ali um monte de outros ministérios, inclusive do Planejamento, estava sob uma mesma batuta, e o Ministério da Economia, então, emitiu um manual de ocupação e de dimensionamento dos prédios públicos federais e também trabalhou com 2 grandes programas relacionados com isso, o Unifica e o Racionaliza, na linha de juntar órgãos públicos, de compartilhar espaços de trabalho, compartilhar prédios, compartilhar estruturas físicas para racionalizar o uso e a ocupação desses prédios. Em 2021, 2022, a gente teve um grande fenômeno, né, que interferiu em praticamente todas as nossas atividades, que foi a pandemia, e também uma mudança brutal na proporção de pessoas trabalhando em teletrabalho, em regime remoto, né, usando ferramentas como essa que nós estamos usando aqui agora, né? E isso interfere diretamente na nossa necessidade de ocupação, né? Aquilo que eventualmente a gente fazia sempre presencial, cada um na sua mesa, cada um na sua baia, tendo ali aquela ideia meio esquisita de que é a minha estação de trabalho, o meu local de trabalho, a minha mesa, o meu computador, o que na verdade deveria ser de todos, né? Ter essa ideia de não é meu, é da sociedade brasileira, né? Eu só tenho ali talvez 200 milhões de avos, né, daquele espaço físico, né? Mas o fato é que então a gente tem essa tradição muito forte, essa cultura muito forte do meu espaço, minha baia, né? E com o trabalho remoto, isso também tem um impacto gigantesco. Peraí, mas eu preciso dessa baia o tempo todo, ficar aqui exclusiva para uma única pessoa que talvez trabalhe aqui 20% do tempo, o resto ela passa em trabalho remoto ou trabalho de campo. Será que compensa, né, para a sociedade brasileira bancar um espaço físico, né, exclusivo para isso, né? E aí, então, a gente teve também outros elementos interessantes. A CGU, a Controladoria Geral da União, onde eu trabalho, emitiu padrões de ocupação para escritório, o que pode ser uma boa referência aí, né, nessa área. E a gente também teve a iniciativa do governo federal de criar as redes de sala 360 graus, que são salas para ocupação compartilhada de espaços. Já vou falar sobre elas também em mais detalhes, né? E a gente teve outras iniciativas de órgãos públicos contratando agora serviços congregados, serviços agrupados, serviços integrados de facilities management, né? A ENAP fez isso como um grande piloto, uma grande referência, né? A Central de Compras acabou de fazer, a Central de Compras Federal acabou de fazer também uma licitação piloto para um dos prédios ali da esplanada dos ministérios, contratando esse serviço integrado.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal também fez contratações integradas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal fez agora, em 2022, contratação integrada. Então, há um movimento agora crescente de juntar esses serviços. Tá? E o que tem na Lei 14.011, Franklin? Pois é, essa Lei 14.011, o artigo 7º dela, traz uma grande mudança, e é um artigo só, fazendo uma mudança brutal na nossa possibilidade, nas nossas possibilidades de contratação de serviços relacionados com a gestão predial, né, ou a gestão da ocupação, né? Ele permite, então, fazer esse contrato de gestão da ocupação como um contrato administrativo de serviço. Então, é um serviço que eu estou contratando de gestão da ocupação, que pode ser um único contrato com todos os serviços agregados, limpeza, vigilância, cooperagem, manutenção, tudo junto, num contrato só. Pode incluir obra, pode incluir fornecimento de equipamentos, tá? Pode incluir também fazer o projeto básico. É uma super integração, né? Permite, então, reformar, retrofitar, né? Para adequar e otimizar a ocupação, e tudo como um contrato de serviço. Tá? E aí, se for como um contrato só do serviço sem obra, pode chegar agora até 10 anos, né? Que é a vigência da nova lei de licitações, e se incluir obras e equipamentos, até 20 anos, que é para diluir o investimento inicial, para diluir isso nos pagamentos mensais de serviços. E pode emitir a regulamentação sobre a gestão da ocupação. Então, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre pode emitir um regulamento próprio para gerenciar ou definir diretrizes para sua estrutura de gestão da ocupação dentro da Prefeitura. Tá? Então, esses serviços são integrados, permitido, então, explicitamente. Veja que lá atrás a gente tinha lá um caso ou outro em que o TCU tinha que dizer pode ou não, né? E agora tem uma lei que diz pode sim, né? E é o que a gente tem agora, a permissão também de fazer reformas e entregar bens, né? Por até 20 anos, contratos de até 20 anos, e permitir até a contratação superintegrada, que a gente poderia fazer essencialmente um contrato do seguinte: imagine que a gente está lá no Paço Municipal de Porto Alegre, e a gente faz uma licitação dizendo o seguinte: olha, estou licitando aqui, e aí eu vou definir um conjunto de desempenhos da licitação. Eu quero que este prédio aqui do Paço Municipal tenha X estações de trabalho, tenha X salas de reunião, que ele tenha desempenho energético XYZ, que ele tenha desempenho da água XYZ. Eu vou definir parâmetros, indicadores de desempenho daquilo que eu quero. Tá? E vou receber propostas das empresas de como é que elas vão fazer isso. Vai ter empresa que vai querer fazer um retrofit geral do prédio, vai ter outra empresa que vai querer mudar a fachada, vai ter outra empresa que talvez vai implantar ali um mecanismo de revisão total da parte elétrica, da parte de energia, colocar energia solar, eu sei lá, isso é com a empresa. Como ela vai fazer, isso é com a empresa. Mas como é que a gente faz essa licitação, Franklin? Aí é que vem os desafios, né? Aí está a dificuldade. Por isso que eu estou aqui no doutorado tentando criar algum mecanismo, alguma estrutura formal, algum modelo de estrutura formal de decisão multicritério que ajude os gestores a tomar essa decisão estratégica. Espera aí, mas eu tenho que levar em conta uma série de fatores. Eu consigo modelar isso aqui? Eu consigo gerenciar esse contrato? Qual é o risco de entregar toda a minha gestão para uma empresa só e ficar 20 anos com ela, né, no meu prédio aqui? Então, todos esses fatores. Como é que eu precifico isso? Como é que eu defino qual é o preço que eu vou pagar por esse serviço, que pode incluir obra, equipamento e tal? Isso são desafios gigantescos. E, portanto, a lei deu permissão, mas não quer dizer que a gente vai sair contratando isso com todo esse permissivo, né, já amanhã. Tanto que a maioria dos contratos que têm sido feitos até agora tem sido uma linha de... Não, ninguém, que até agora eu vi, incluiu obra e fornecimento de bens, né? E o que máximo que foi feito foi juntar os contratos e tentar lidar com contratações mais voltadas para resultados. Tá? E o potencial disso, então, usar essa lei 14.011 em toda a sua plenitude, pode trazer a ideia de gestão estratégica da ocupação. E vou dar uma ideia aqui do que poderia ser uma gestão estratégica da ocupação. Vamos lá, lembrar da esplanada dos ministérios, que lá em 2018 a gente queria construir
mais anexos, vão fazer mais prédios. Espera aí, mas quantos prédios a gente tem lá? Existem 32 prédios hoje lá na Esplanada com 730 mil metros quadrados de área construída. E como é que a gente ocupa esses espaços? A gente não tem números exatos, porque a gente não tem, e isso é terrível para nós não temos números, nós não temos elementos, não temos estudos. A gente não sabe, nem às vezes não sabe nem quantos prédios a gente tem, né? E não sabe quem está lá, não sabe quanto gasta, não sabe quantos contratos tem relacionados com isso, não sabe o que tem dentro do prédio, o que acontece dentro do prédio, quem ocupa esse prédio. Mas sem esses dados a gente não consegue gerenciar as coisas. Mas vamos lá, uma estimativa geral que a gente fez lá na Central foi que a taxa de ocupação em 2019 nesses prédios lá, desses 32 prédios, era de 13 metros quadrados. Então, cada estação de trabalho, daquele, do mais tradicional que a gente tem, né, a mesa com o computador ali, pessoas trabalhando, né, nas áreas, tinha 13 metros quadrados para cada um. Se a gente ocupasse, em vez dos 13, 7 metros quadrados para cada um, em média, que é a média utilizada no setor privado, a gente teria o potencial de aumentar a ocupação dos prédios que já existem em 60%. E veja, se a gente ocupar melhor esses prédios da Esplanada, que já existem sem construir mais nenhum anexo, a gente consegue colocar 25 mil pessoas lá dentro. E 25 mil pessoas é exatamente o número de pessoas, número de servidores que estão em prédios alugados pelo Executivo Federal em Brasília, gastando 350 milhões por ano só de aluguel. A gente não precisava alugar nada em Brasília. Cabe todo mundo na Esplanada. Só não adianta chegar lá e simplesmente enfiar as pessoas dentro do prédio. Não adianta só entupir o prédio de gente. Eu preciso reformular o desenho da ocupação, eu preciso retrofitar os prédios, melhorar a forma como eu desenho a arquitetura dos prédios, né? E provavelmente preciso reformar esses prédios, que estão lá desde a década de 60, quando foram construídos. Inclusive, isso tem a ver com sustentabilidade, o jeito com que os prédios são usados e a energia que os prédios usam e o jeito com que a gente ocupa esses prédios tem tudo a ver com sustentabilidade, né? E aí, o que a gente fez? Então, no governo federal, em 2020, saiu um manual de ocupação. Espera aí, vamos organizar a coisa. Então, o mínimo que a gente tem hoje são algumas diretrizes já de ocupação. Então, quem ocupa prédio público federal tem que trabalhar com essa linha de população principal e um conceito muito interessante de população intermediária, que é os postos de trabalho reduzido. É o pessoal que trabalha 6 horas, ou trabalha 4 horas, ou trabalha em regime remoto, né, e que vai de vez em quando para lá. Então, não pode contar esse pessoal que vai de vez em quando, né, como um posto integral. E isso não tem que entrar na conta da ocupação, do dimensionamento do espaço físico. Tá? E também há, então, essas diretrizes. Olha, no máximo 9 metros quadrados por área de escritório por posto de trabalho integral, tá? E no máximo 3 metros quadrados de área de apoio para cada estação de trabalho. Tá? Além disso, a gente tem outras diretrizes, como o trabalho individual, preferencialmente em escritório aberto, tá? Em escritório aberto, em vez dos nossos tradicionais gabinetes, as nossas tradicionais caixinhas, né? E otimizar a ocupação para proporcionar maior área para o trabalho coletivo. Obviamente, isso não se aplica genericamente a todos os trabalhos. Obviamente, existem trabalhos que precisam de um trabalho, de uma estação individual, algum tipo de ocupação diferente, né? Mas a gente está falando do ideal geral, né? O Ministério da Economia também trouxe diretrizes aí para o cotrabalho, né? As estações são para expediente transitório e para capacitação, e que, nesse caso, tem ocupação máxima de 4 metros quadrados por estação, né? Em 2021, no auge da pandemia, com um negócio de trabalho remoto muito forte, né? Só o uso compartilhado de salas e edifícios representou uma economia de 500 milhões de reais, segundo o Ministério da Economia, né? E uma coisa interessante, em 2021, essa portaria aqui da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, ela estabeleceu que, para a governança das contratações, que é extremamente importante agora por causa da nova lei de licitações, que obriga
a alta administração das unidades contratantes a ter governança das contratações públicas de modo estruturado, definido, com diretrizes claras, né? Essa norma diz o seguinte: é a obrigação dos planos de logística sustentáveis, que são uma das estruturas, uma das políticas da governança das contratações, tem que conter ações para racionalizar a ocupação. Vejam, meus caros, é muito estranho que a gente fale em, por exemplo, sustentabilidade, falar que a gente vai usar menos água no prédio, quando o prédio nem deveria ser ocupado. Eu tenho que pensar seriamente nisso. Não adianta eu gastar menos água, né, num prédio que, na verdade, eu não deveria gastar nada com ele, porque ele não deveria ser usado, ele deveria ser desocupado, porque eu posso ocupar de forma mais inteligente, compartilhando espaços ou usando espaços de modo mais racionalizado. Então, essa decisão é estratégica de o que eu vou ocupar, como vou ocupar, quanto vou ocupar, né? Além disso, então, tem essa portaria conjunta aqui de 2020, né, da Secretaria de Patrimônio da União, que trata das estratégias que proporcionem ocupação otimizada e compartilhada, né? E essa ocupação otimizada é aquela que define, que está dentro dos padrões, né, de 7 a 9 metros quadrados. Tá? O exemplo aqui da CGU de recomendação para ocupação de escritórios. Então, na CGU, o padrão de escritório é aberto, com estações plataforma, essas que são retas aí e tem ali 4, 6 pessoas em cada bloco, né? Não tem gabinete, não tem gaveteiro individual por pessoa, tem um armário coletivo ali, então você chega, abre um armário, coloca suas coisas e fecha. Né? Veja, no governo federal a gente já não tem mais armário para guardar papel, porque a gente tem o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, a gente não tem mais papel dentro das nossas organizações, dentro dos nossos escritórios. Então, isso reduz fortemente a nossa necessidade de espaço físico. Eu não preciso mais daquela minha mesa em L, ou 3 mesas em L, para enfiar de papel uma em cima da outra, que é como era tradicionalmente. Né? Eu só tenho um computador ali. E o computador, inclusive, pode ser pequeno. Não precisa ser aquele monstro gigantesco, pode ser um notebook. Né? Pode se levar para casa, inclusive, e usar em casa, ou usar em outras salas. Né? E a CGU também trouxe recomendações para salas individuais, salas coletivas, salas de concentração, trouxe padrões de contratação de mobiliário, de tipos de móveis que podem ser contratados. Né? Então, uma referência de como é que a gente ocupa espaços de escritórios na CGU. Além disso, teve a iniciativa aqui das salas 360, que são salas em que, imagine aí na PGM em Porto Alegre, que tenha um espaço em que existe lá 10 estações de trabalho, que qualquer servidor público, não precisa ser da PGM, pode usar. É compartilhável. Está ali para ser usada por qualquer um que tenha nesse caso aqui, o governo federal fez parcerias ali, os órgãos públicos fazem a parceria, mas qualquer servidor público dessa parceria pode ir lá e usar essa estação de trabalho. Né? A linha é na lógica de compartilhar os espaços. Tem até esses espaços mais bonitões aí, mais diferentes, lá na ENAP. Né? Isso aqui é a sala 360, um dos espaços 360 lá na Escola Nacional de Administração Pública, está ao ar livre para as pessoas trabalharem. Isso aqui é um ambiente de trabalho, uma repartição pública em Brasília. Tá? E aí, meus caros, tudo isso leva a uma lógica do que eu tenho tentado defender desde o meu mestrado, quando eu falei sobre contratação de limpeza na administração pública, e eu tenho tentado defender a lógica da gente mudar do lucro incompetência para o lucro eficiência. Hoje, meus caros, a imensa maioria dos nossos contratos, o que a gente faz é o lucro incompetência. Foi definido assim nesses diversos acórdãos aí do TCU. Qual é a lógica? A empresa ganha mais quanto mais empregados tiver. E, óbvio, para ter mais empregados, eu tenho que fazer menos, eu tenho que ter menor produtividade. Quanto pior eu fizer o trabalho, mais gente eu preciso para fazer e mais dinheiro eu ganho como empresa. E nós, então, estamos estimulando que a empresa ganhe dinheiro baseado na incompetência. Quanto mais incompetente a empresa for, ou nós formos para desenhar a forma como vai ser feita a execução do contrato, mais gente precisa para fazer, mais lucro a empresa ganha. E o que eu estou defendendo é que a gente mude para o lucro eficiência. Que a gente pare de tentar definir procedimento, forma, modelo de como faz a coisa, quantas pessoas tem que fazer, quantas pessoas tem que entrar aqui, e pare de fiscalizar se a pessoa veio, se a pessoa não veio,
se bater o ponto, se não bater o ponto, o que a gente precisa é contratar resultado, contratar desempenho. É difícil, desafiador, gigantescamente complicado, num contexto em que a gente tem a tradição, né, de contratar pessoas, terceirizados, contratar mão de obra, mas é o desafio que eu me disponho a defender e apresentar para vocês como lógica dessa gestão estratégica da ocupação. Agora eu me ponho à disposição, se alguém tiver interesse em debater algum tema, meu obrigado aqui mais uma vez pela oportunidade de poder apresentar esse tema que para mim é tão relevante. Obrigada, Franklin. Eu estava aqui conversando até com um dos nossos gestores administrativos, que ele não pode vir, que ele está numa vara da fazenda, e ele disse que, por favor, eu quero ver a gravação dessa palestra. Franklin, olha só, tem várias questões assim que me surgiram durante a tua fala. E uma delas que eu acho que conversa muito com o que tu disseste é a própria tendência que a gente vê no universo privado das edificações, né? Quando a gente vê lançamentos comerciais de habitações, de edifícios com vários apartamentos, a tendência é que se tenha espaços menores, né? Se lança muito loft ou apartamentos com 20 e poucos, 30 metros quadrados, mas em que a área compartilhada ela é maior, né? Então, talvez isso converse com essa ideia e que a administração pública também, aos poucos, venha se apropriar disso, né? E aí até me lembrou de um arquiteto que também projetava grandes espaços e agora e se tem notícia que ele se concentrou em projetar habitações onde se tem o mínimo necessário para viver, que é o Renzo Piano, que é um arquiteto muito famoso. E o que eu queria te perguntar a propósito disso, que me preocupou pelo seguinte: os exemplos que tu tens, até pela tua experiência, são de grandes administrações públicas, como Brasília, né, o Distrito Federal, ou São Paulo. E eu fiquei aqui tentando imaginar como seria o tipo de empresa que participaria de uma licitação como essa para fazer essa gestão multidisciplinar de um prédio público em Porto Alegre. Então, eu queria te perguntar que tipo de certificação, que tipo de experiência se solicita para esse tipo de empresa, se existe muito no mercado empresas que tenham alguma certificação, se existe certificação nessa ISO, que eu não anotei o nome, é ISO 41, alguma coisa que tu... 41 Não, ION. não tem. Porque a ideia é Tá? ver, nós encontramos no mercado empresas que já oferecem isso, ou seria um risco que a gente correria fazer todo o estudo técnico preliminar e tudo mais, e a gente talvez não encontrar o prestador desse serviço. Isso foi uma questão que me surgiu. Perfeito, Karen. E essa é uma preocupação extremamente legítima e foi, inclusive, uma das grandes, um tema de grande discussão quando nós estávamos desenhando o artigo 7º da Lei 14.011. Nós tivemos uma grande discussão lá, a construção desse artigo 7º foi feita a várias mãos ali entre a Central de Compras, onde eu estava trabalhando na época, e a ENAP, né? Na época também deu muito apoio, né, a ENAP a essa construção, né? E nós conversamos muito com os órgãos de controle, com a CGU e com o TCU também, para construir esse dispositivo normativo, né? E uma das grandes preocupações que sempre surgia era justamente essa: não, mas espera aí, esse trem não vai gerar monopólio? Esse trem, tem gente no mercado, tem empresa no mercado capaz de atender a esse chamado, né, a integrar os serviços? E o que eu posso confirmar para você, até porque a gente conseguiu comprovar isso e aprovar a mudança legislativa, né? Existe sim mercado disponível, inclusive, para prestar serviço em Porto Alegre, para prestar serviço em Gramado, em Canela, em Cruz Alta, em Pelotas, né? Porque, veja, o que nós temos é que, na verdade, grandes empresas,
elas costumam não participar muito de pequenas licitações, porque não compensa para ela. Né? Então, nós temos um mercado de grandes empresas, mas que normalmente não participam de licitações do tradicional que a gente faz, porque as nossas licitações têm um posto de trabalho, 2 postos de trabalho, 3 postos de trabalho, então tudo ali quebradinho, né? Ah, Franklin, mas aí e as micro e pequenas empresas, a gente não tem que dar a opção para... Veja, olha que interessante, quem fez um dos primeiros pilotos dessa contratação integrada foi justamente o Sebrae, para o prédio dele, para a sede do Sebrae em Brasília. O que é o Sebrae? É o serviço que favorece as micro e pequenas empresas. Olha que coisa esquisita. O Sebrae, que é o órgão, que é a unidade, a agência que deve fomentar as micro e pequenas empresas, foi fazer uma licitação que, teoricamente, afasta as micro e pequenas empresas. Então, para contornar esse problema, né, ou essa situação aí das micro e pequenas empresas, existem mecanismos como a possibilidade de formar consórcios e a possibilidade de definir ou exigir ou permitir que sejam feitas subcontratações. Uma empresa, quando contrata esse serviço integrado, ela não precisa necessariamente fazer todos os serviços ela mesma. Por exemplo, existe lá no Sebrae um serviço de piscineiro. Um dos serviços que está dentro do contrato de Facilities Management lá do Sebrae é limpar a piscina. Antes, o Sebrae tinha um contrato com uma microempresa para limpar a piscina. E ficava lá uma pessoa em tempo integral para limpar a piscina. Mas 70% do tempo dessa pessoa era ocioso, porque não precisava limpar a piscina todo dia, o tempo todo. Mas tinha lá o contrato desse jeito. Agora, esse serviço está dentro das obrigações da empresa contratada, e o que aconteceu? Essa empresa contratada agora subcontrata esse serviço esporádico do mesmo funcionário que antes era um empregado da microempresa e agora abriu ele é agora um MEI, né, um microempresário individual, e ele presta serviço para essa grande empresa, para limpar a piscina do Sebrae, e presta serviço para outras empresas como microempreendedor individual. Então, existem mecanismos para contrabalançar. E uma das coisas que a gente precisa se preocupar também é que, assim, a gente precisa pesar princípios. Na gestão, é muito importante que a gente leve em conta a ponderação de princípios. Um dos princípios que a gente tem que ponderar é o da eficiência. O que está acontecendo é que o nosso quadro próprio de pessoas da área meio, tem diminuído fortemente. E há pouca perspectiva de a gente contratar mais pessoas do quadro próprio. E o que acontece quando a gente tem menos pessoas do quadro próprio? A gente tem muito mais dificuldade em gerenciar esses contratos, essa miríade de contratos. Cada contrato novo que a gente faz exige equipe de planejamento de licitação, preparar a licitação, fazer estudo técnico preliminar, fazer termo de referência, fazer o edital, fazer a licitação, fazer o contrato e gerenciar o contrato, medir, pagar e, eventualmente, renovar, relicitar esse contrato, até punir empresas contratadas. Tudo isso exige um esforço gigantesco. E cada contrato desses é uma vida própria. Portanto, quanto mais contratos a gente tem, mais gente do quadro próprio a gente vai precisar para gerenciar isso. E a gente não tem essas pessoas. Então, a gente precisa gerenciar esse modelo. Né? E sobre a questão dos monopólios. Veja... Só deixa eu apresentar a questão, porque nem todos conseguem enxergar a tela. Quem tiver pelo celular talvez não consiga enxergar a pergunta. Eu vou só colocar ali a pergunta dos monopólios, que é da Gabriela Lunardi de Almeida, que ela pergunta como evitar que este modelo favoreça a criação de monopólios em um mercado em que poucas empresas têm porte para abarcar tantos serviços. Vamos lá. A gente tem que se perguntar como é que o modelo funciona hoje. Antes da gente perguntar como é que esse modelo vai ou pode funcionar, a gente tem que se perguntar, já não tem monopólio hoje? Como garantir? Vocês já pararam para perguntar como é que está estruturada a atual gestão de contratos? Então, vamos lá, no governo federal, né? Então, eu fiz uma amostra peguei todos os contratos, ou a grande maioria dos contratos, que tem mão de obra exclusiva, limpeza, cooperagem, vigilância, manutenção predial.
e estudei esses contratos do jeito que é hoje, que é separado, tudo contratos individuais. O que acontece é que a gente tem um monte de empresas contratadas, mas 10 empresas têm mais de 50% do valor contratado. Já é um mercado concentrado. Já é um mercado extremamente concentrado. A gente tem uma noção, e isso que é importante da gente conciliar a prática do trabalho de gestão com a academia. O que a gente não tem hoje nas compras públicas é estudos, é pesquisa. A gente tem muito achismo. Não, eu acho que do jeito que é assim hoje não é mais ou menos assim. Não sei, cadê os números? Cadê as informações? O fato é que hoje, do jeito que a gente já faz os contratos, já existe concentração, porque é natural. É natural que aconteça isso, porque quanto mais contratos eu tenho, menor o meu custo de gestão fixa. E, portanto, eu consigo ter mais capacidade de disputar outros contratos grandes. Né? Então, o fato é que hoje a gente já tem um mercado bastante concentrado. Isso não significa que a gente vai fechar os olhos e tá bom, deixa então uma única empresa ganhar tudo. Não é isso. Mas a gente vai provavelmente ter que fazer essa ponderação de fatores e principalmente temos que olhar para como é o mercado hoje, como funciona já o mercado hoje. Na verdade, meus caros, mais que isso, a gente tem que olhar para o mercado geral de compras públicas. Vocês já se perguntaram quantas empresas, de fato, participam de licitações e quantas contratam com o setor público? Vocês já pararam para perguntar isso? Porque assim, a gente fala muito de concorrência, vamos ampliar a concorrência, vamos aumentar a concorrência, vamos fazer com que as empresas participem de licitações. Tá bom? Isso é ótimo. Como conceito teórico é fantástico, mas na prática, vamos lá, no dia a dia. Como que é o dia a dia das compras públicas hoje, meus caros? Vamos lá, só para vocês terem números mais gerais. No governo federal, no Comprasnet, que não é só o governo federal, mas grosso modo o Comprasnet, que é o sistema de processamento de pregões eletrônicos, de compras do governo federal, né? Ali tem o Executivo Federal, tem o Judiciário Federal, tem o Legislativo Federal e tem alguns estados e municípios, tá? No Comprasnet. Poucos, mas tem. Do Comprasnet, só para vocês terem uma noção, 1% do conjunto de empresas do Brasil formalizadas participam de licitações do Comprasnet. 1%. E desse 1% que participa de licitações, apenas 15% ganham alguma coisa em um trimestre. Ou seja, eu tenho de cada 1.000 empresas do Brasil, tá? Na verdade, mais de 10.000. A cada 10.000 empresas no Brasil, uma ganha uma licitação num trimestre. Eu já tenho um mercado que, na verdade, é pequeno. Empresa que participa de licitação já é pouca empresa, meus caros, porque é chato participar de licitação, é trabalhoso, você tem que pagar imposto, você tem que ter todas as certidões, você tem que participar dos processos, você tem que ler edital de 200 páginas, ler o termo de referência, tem que entender daquele trem lá, tem que contratar um advogado só para ler o edital. E tem 10 plataformas para você participar. A Prefeitura de Porto Alegre usa uma plataforma, o governo federal usa outra, a Prefeitura de Caxias usa outra, o governo do estado do Rio Grande do Sul usa outra. Se você quiser vender para cada um deles, você tem que colocar um cara só para aprender a usar o sistema para poder participar das licitações. Não é fácil, meus caros. Não é simples. Então, a gente tem que olhar para a realidade, como é o nosso mercado hoje. Tá? E, obviamente, isso é só uma parte do que a gente tem que, obviamente, observar dentro dessa lógica de pensar nessas estruturas de contratações integradas. Né? Mas uma das coisas que é importante é que, mais recentemente, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União tem caminhado no sentido de pensar mais na eficiência do gasto e em detrimento da legalidade estrita, no sentido de dar mais importância a gente pensar, peraí, mas a gente tem condições, esse negócio das pequenas empresas, nossa, seria fantástico se a gente realmente conseguisse dar capacidade para que as nossas compras públicas oferecessem o máximo para as micro e pequenas empresas. Mas vocês já pararam de novo também para fazer números? Quantas micro e pequenas empresas, de fato, do conjunto geral
participam das licitações e, de fato, acessam isso. E outra, a gente tem condições da área meio de gerenciar tantos contratos, entendeu? Então, quando a gente fala em parcelamento e agrupamento de contratos, e eu estou escrevendo agora a 4ª edição do meu livro de fraudes, deve estar para sair aí mês que vem, mandar para a editora, uma das coisas que eu estou tratando é exatamente a mudança de foco na nova lei de licitações em relação a isso, ao parcelamento. A gente tinha uma legislação, ainda tem, a Lei 866, Essa que não quer morrer. a lógica de parcelar é a regra. Tem que parcelar sempre. E aí, se não for parcelar, tem que justificar com 1000 informações. Calma lá. A nova lei de licitações trouxe outro caminho. Ela falou, olha, tem que parcelar. Mas para parcelar, aí ela inverteu a lógica. Para parcelar, você precisa primeiro olhar se você não vai perder economia de escala e se você tem condições de gerenciar o trem parcelado. Porque eu não posso pensar no mercado, em apoiar o mercado, se eu não tenho condições de gerenciar. Se é muito caro para mim gerenciar, para eu gerenciar com uma quantidade enorme de contratos. Então, a nova lei de licitações trouxe uma pegada totalmente diferente da antiga em relação ao parcelamento, e isso é um complemento dessa lógica aí da 14.011 em relação à integração de serviços. Se a gente for olhar agora para a nova lei de licitações, ela fala justamente sobre isso. Vamos olhar primeiro para a quantidade de contratos que a gente tem, o custo administrativo. Veja, uma das coisas que eu mais tenho falado nos últimos anos, desde que eu comecei a trabalhar com pesquisas acadêmicas sobre compras públicas, uma das coisas que eu tenho mais batido é no custo administrativo. A gente não olha para o custo administrativo das coisas. A gente olha para o preço. Ah, então, custou tanto para fazer. Não, peraí, esse é só uma parte do custo. E agora, novamente... Preço e custo são diferentes, né? São diferentes, e o custo administrativo é o custo de fazer a coisa, de gerenciar a coisa, de fiscalizar a coisa, de pagar a coisa. E olha que interessante, a nova lei de licitações também incorporou isso. Essa é uma mudança gigantesca, meus caros, gigantesca, ou deveria ser, pelo menos, encarada como uma mudança gigantesca na nova lei de licitações. Ela não diz mais que a gente contrata o menor preço. Ela diz que a gente contrata, porque antes a legislação anterior estava muito no compra mais vantajosa, mas compra mais vantajosa era menor preço. E a gente tinha uma dificuldade tremenda de sair disso. A nova lei de licitações ela não fala em menor preço, ela fala em menor dispêndio. E o menor dispêndio levando em conta o custo do ciclo de vida. E custo de ciclo de vida tem que levar em conta o custo de prospectar, o custo de licitar, o custo de contratar, o custo de dispor. Tudo isso tem a ver com a lógica de contratação que a gente está falando aqui. Eu não posso simplesmente mais olhar para um serviço de limpeza isolado e dizer que ele é mais interessante que um contrato individual, porque o preço dele é menor do que o outro. Não, calma lá, peraí. E o custo de gerenciar? E o custo de licitar? Licitar é caro, meus caros. Para fazer um processo licitatório, agora, inclusive, que tem que ter DFD, ETP, TR, e sair fazendo o edital, manter toda essa estrutura é caríssimo. Exige um esforço administrativo gigantesco para fazer. E que isso tem que ser levado em conta. A Central de Compras do Governo Federal, ela leva em conta isso, por exemplo, ela acabou de fazer uma grande contratação de apoio administrativo. Em 2021, ela fez a licitação de apoio administrativo para Brasília. Uma das coisas que aconteceu, no estudo foi verificado que cada órgão tinha um jeito de contratar secretária, por exemplo. Secretária bilíngue, secretária trilíngue, secretária de um jeito, secretária de outro, e com salários totalmente diferentes. E o apoio administrativo, 1, 2, 3, 5, 10, a Central de Compras encontrou mais de 100 formatações diferentes da coisa. Tem lógica um trem desse? E órgãos da mesma estrutura pagando valores completamente distintos, uma coisa muito louca. O que ela fez foi padronizar isso e ela juntou as contratações, e uma das formas de justificar a vantajosidade de fazer essa contratação agrupada foi justamente o custo administrativo. Se fosse fazer 200 licitações, 300 licitações, o custo de fazer a licitação era gigantesco. Hoje a gente usa no governo federal, a Central de Compras usa uma estatística
verificada lá em 2017 de custo de uma licitação, né, em que valores atualizados chega aí em torno de R$70 mil para fazer um pregão. Né? Eu tenho que levar em conta isso. Se eu vou fazer 10 pregões de 70 mil, são 700 mil. Se eu, em vez de fazer 10 pregões, faço um só, eu estou economizando uma pancada de dinheiro. Né? Então, eu também tenho que levar isso em conta, e a nova lei de licitações trabalhou muito nessa linha. É uma das coisas que exige uma mudança de mentalidade na forma de a gente contratar. Frank, eu queria te perguntar, já indo aqui na linha do que o Arthur Freitas, que é um colega da nossa Companhia Municipal de Processamento de Dados, que é a Procempa, ele apontou que a Dell pratica o trabalho remoto desde 2005, né, e que ele considera um grande aliado para otimizar o desempenho e reduzir custos. E trazendo um pouco a experiência de Porto Alegre, pelo menos da Procuradoria, a PGM, no início da pandemia, fez um estudo para demonstrar qual seria a economia se boa parte dos seus servidores, só considerando a PGM, ficasse em trabalho remoto. Isso foi muito polêmico no governo, porque se estava voltando ao trabalho presencial. Isso foi objeto de muita crítica no governo, porque boa parte do secretariado queria as pessoas sentadas na sua cadeira, na sua estação de trabalho, com aquela mentalidade ainda do passado. E eu te pergunto como está isso no governo federal, porque isso faz toda a diferença para a gente refletir sobre essa mudança na ocupação dos prédios públicos. Isso no âmbito federal tem sido aceito, está tendo essa mudança de chave, como é que isso está acontecendo? Porque isso é um fator que pode fomentar ou não a implementação desse padrão de gestão que tu estás propondo, né? Com certeza. Há três grandes fatores, eu diria, que hoje interferem ou assim têm grande influência na gestão estratégica da ocupação. E por gestão estratégica da ocupação, eu estou chamando aquilo que a gente realmente faz pensando nela ou o que a gente faz sem nem pensar a respeito, só a gente acaba fazendo, sai. Então, seja pensando, seja sem pensar, acaba saindo uma gestão de ocupação. Né? Ou a gente ocupa, de um jeito ou de outro, a gente ocupa. Né? E aí, o que influencia fortemente essa ocupação hoje, eu diria que tem a ver com o envelhecimento do nosso quadro próprio. Né? No governo federal, esse envelhecimento é fortíssimo. A gente tem hoje já curvas enormes de decrescimento, de diminuição enorme, né, do quadro próprio. E ele afeta não só a área finalística, mas também, e fortemente, talvez até mais fortemente, a área meio. Né? As pessoas estão se aposentando, estão indo embora do serviço público, e nós não estamos repondo essas pessoas no mesmo nível, no mesmo grau. Né? Então, eu necessariamente preciso de menos espaço físico porque eu tenho menos gente. Porque as pessoas estão indo embora, e eu não estou repondo as pessoas no mesmo ritmo. O segundo fator é a digitalização dos serviços. O governo federal está numa pegada fortíssima. Hoje, já a imensa maioria, acho que mais de 90% dos nossos serviços hoje já são digitais. Então, aquilo que a gente fazia antes, cara a cara com o cidadão, a gente já faz hoje na internet. O cidadão entra na internet e obtém o serviço diretamente. Então, eu não preciso mais de um mesmo espaço físico que eu precisava antes para atender o cidadão. Né? Dou o exemplo do Tribunal Regional Eleitoral do DF. Em Brasília, esse Tribunal Eleitoral, ele tem hoje mais de 25 unidades descentralizadas, espaços físicos, prédios, 25 prédios, naquele quadradinho lá do DF, tem 25 prédios, fora a sede gigantesca do Tribunal Regional Eleitoral, tem 25 prédios espalhados, e em cada um desses 25 prédios tem gente trabalhando lá, obviamente, os servidores do TRE, mas tem na limpeza, vigilância, cooperagem, manutenção, energia, água e etc. Né? Só que o atendimento da Justiça Eleitoral é todo hoje, praticamente todo ele digital. Então, será que faz sentido eu manter essas 25 estruturas? Tanto que agora o TRE tomou a decisão de que vai centralizar e vai fechar as 25 unidades, vai fazer uma unidade centralizada com compartilhamento de espaço e com racionalização do espaço. Essa é a mesma lógica. Então, como é que eu presto serviço para a população? É óbvio que alguns serviços continuam sendo
necessariamente presenciais. Saúde, em grande parte da imensa maioria dos atendimentos ainda é presencial e tal, mas grande parte do que a gente faz para o cidadão pode ter hoje o atendimento digitalizado. E isso interfere naturalmente na necessidade de espaço físico que a gente precisa para atender de forma adequada ao cidadão. Até o tipo de atendimento pode ser diferente, porque talvez antes eu precisasse de um espaço físico enorme para atender as pessoas, para atender diretamente as pessoas, talvez hoje o que eu precise é colocar umas lan house, né, públicas para as pessoas terem acesso digital aos serviços. Não sei, são formas diferentes de prestar serviço. E a terceira influência é o trabalho remoto. É quanto do nosso trabalho, especialmente o trabalho de repartição pública, né, por isso que eu estudo principalmente os escritórios da administração pública, né, o quanto desse trabalho pode ser feito de forma remota. A CGU, que é onde eu trabalho, ela já tinha o trabalho remoto antes da pandemia. Só que a gente estava num processo crescente de incorporação desse trabalho remoto. Desde 2015, que a gente vem fazendo pilotos e tal, e vem preparando a estrutura da unidade, principalmente em termos informáticos, né? Eu preciso de toda uma estrutura de formas de fazer o serviço e formas de garantir segurança da informação, formas de lidar com os riscos da informação e tal, e gerenciar o serviço, né? Porque simplesmente não pode deixar o cara simplesmente ir para casa e não bate mais ponto e não volta mais aqui. Eu preciso saber o que ele está fazendo, eu preciso ter formas de combinar as entregas, ter formas de gerenciar essas entregas, e isso tudo leva tempo e tem que ter estrutura. Mas o fato é que a gente, então, já estava se preparando para isso. Quando veio a pandemia, a única coisa que a gente fez foi ampliar para 100%. E hoje a gente continua em 100%. Hoje, na verdade, a CGU ela já não tem mais a lógica do trabalho remoto em si. Hoje a CGU tem a lógica do PGD. Nós não batemos mais ponto. Mesmo quem vai ao trabalho físico, mesmo quem vai à repartição, ao prédio da CGU hoje, vai lá, não bate ponto. Porque não tem mais ponto. O que a gente tem é entrega. O que a gente tem é uma gestão por resultados, por desempenho. Tá? E, portanto, não importa se eu estou remoto ou se eu estou fisicamente lá no prédio, ou se eu estou numa sala 360, ou se eu estou em outro prédio, ou se eu estou na rua fazendo trabalho de campo, eu não bato ponto. Tá? E isso altera significativamente a nossa necessidade. E veja, todo meu entusiasmo com o tema veio exatamente disso. Em 2017, 2018, eu trabalhei na CGU para tentar mudar o prédio da CGU. Nosso prédio em Brasília estava caindo aos pedaços, oferecendo riscos seríssimos para a população que estava lá. Nós precisávamos mudar de prédio. A gente não tinha dinheiro para comprar um prédio novo. Aí a gente tentou uma permuta, trocar terrenos do governo federal em Brasília por prédio pronto para a CGU. Não deu certo. Principalmente porque o valor que a gente dá para os nossos terrenos não é o mesmo que os proprietários dos prédios dão para o terreno e para o prédio dele. Né? Então, não deu certo. Mas o fato é que, durante essa discussão ali, a gente pode discutir muito qual era a nossa real necessidade de espaço físico. Porque a gente tinha um prédio lá, onde a gente estava, de 14 mil metros quadrados de área construída. Hoje a CGU foi para um prédio alugado que tem 9 mil metros quadrados e talvez ela nem precise desses 9 mil. Porque 70% das estações de trabalho fica vazia. Porque mesmo ocupando um espaço muito menor, a imensa maioria das pessoas vai lá uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. E será que compensa? De novo, eu faço a pergunta como cidadão. Eu não gostaria de saber, eu não gosto de saber que o meu dinheiro, o meu imposto, está pagando estação de trabalho vazia. Não faz sentido para mim. Só que existe no imaginário. Agora, eu vou falar sobre como está, né? Então, no governo federal, a CGU foi uma grande líder nisso, né? Mas acabou de sair uma norma, a norma geral do governo federal, ela foi revogada no início de janeiro, saiu uma nova agora, né, disciplinando, e todo mundo pode fazer trabalho remoto. Todos os órgãos podem fazer trabalho remoto. Tem a gestão por entrega, né? Tem que ter sistemas, tem que ter mecanismos para gerenciar, tal, mas é perfeitamente viável e possível. Tá? Inclusive, foi permitido o trabalho remoto internacional. O governo federal estabeleceu 2% das pessoas que estão em trabalho remoto, em PGD, podem estar em PGD internacional.
pode até acontecer isso. Claro, não sei se esse movimento vai se manter e tal, porque isso tem a ver com riscos de imagem, sei lá, mas eu percebo que, na verdade, o nosso maior risco é talvez o lance de imagem e político, né? Porque muda a gestão, o cara vem com uma outra cabeça e fala, não, eu não gosto desse negócio de remoto aí, eu não gosto de ficar olhando as pessoas pelo celular, aqui pela câmera, eu quero ver a pessoa aqui dentro mesmo, porque senão ela não trabalha. E há muita coisa relacionada com preconceito, né? Assim, tipo, a população talvez enxergue que se o servidor público não está dentro da baia dele ali, né, não está trabalhando. E isso, então, merece, obviamente, um avanço significativo. Mas do governo federal, a gente já tem um avanço expressivo, e é por isso, então, que eu também tenho trabalhado. A gente precisa de menos prédio. A gente está com o nosso serviço todo praticamente digitalizado. Não tem mais papel. Nossa gestão é totalmente remota. Tudo que a gente faz é nos sistemas, por sistemas eletrônicos, né? Boa parte, inclusive, do que a gente faz, o robô consegue fazer, e isso vai influenciar fortemente também a nossa necessidade de gente, tá? E a gente precisa de menos prédio. E é por isso que eu falo que a sustentabilidade, para mim, está muito mais em eu decidir quantos prédios eu devo ocupar do que propriamente no tipo de contrato que eu devo fazer dentro do prédio. Porque a decisão de ocupar ela é anterior a esses contratos, né? Então, quantos dos prédios, de fato, que eu ocupo são realmente necessários? E outra, a gente também tem uma discussão muito forte, eu deveria fazer uma discussão muito forte, sobre o que acontece com prédios que a gente abandona. Lá no Aqui vem GTS. uma pergunta aqui que é ligada a isso, do Henrique Gusso, que é nosso residente. Diz assim, sendo adotado o trabalho remoto, qual a solução para os prédios públicos que ficarão vazios? Seria talvez vendê-los e gerar caixa para a administração? Seria essa a opção? E aqui o Alexandre faz uma ponderação, diz que o trabalho remoto faz sentido quando o servidor libera sua bancada de trabalho para outro utilizar enquanto está fora. Por outro lado, quem permanece em trabalho presencial deve utilizar um espaço racionalizado para economizar no consumo de energia, ar-condicionado, luz, água, por exemplo. Um andar inteiro consumindo energia não se justifica quando a maioria está trabalhando remotamente, que é o que a gente tem visto ainda atualmente. Mesmo na Procuradoria, a gente tendo racionalizado o espaço e fazendo coworking, tem muito. Eu, por exemplo, eu não tenho mais a minha baia, o meu espaço. Eu ocupo qualquer lugar quando eu chego. Mas existe essa situação, ainda tem espaço ocioso. Mas vocês conseguiram reduzir, Karen, o prédio? Vocês entregaram o prédio? O prédio ainda existe. O que a gente conseguiu fazer foi trazer servidores que estavam em andares locados, todos para o mesmo prédio. Isso se conseguiu fazer na maior parte. Na maior parte. Ainda tem gente que está em prédio externo. Né? Mas isso porque o prédio que nós estamos hoje, ele não é integralmente da Procuradoria, ele é compartilhado com outros órgãos da administração. Mas teve um período da história da Procuradoria em que a nossa grande meta era ter um prédio próprio da Procuradoria, que seria sustentável, isso é contraditório hoje em dia, tendo em vista que o lugar onde nós ocupamos, ele tinha uma série de riscos de incêndio, inclusive o dinheiro do nosso fundo de honorários foi usado para fazer reparos na manutenção elétrica e tudo mais do prédio, para que os andares que nós ocupamos não tenham tanto risco de sofrer com incêndio. Então, tinha toda essa discussão que hoje acaba sendo um pouco superada, porque nós vimos que nós não temos essa demanda por um prédio próprio. Então, eu acho que tem a ver com essa mudança, ou tentativa, tendência de mudança, Karen, que eu mostrei ali também um pouco naqueles exemplos, né? Até algum tempo atrás, ali 2017, 2018, nós estávamos muito focados na ideia de construir mais, de ter mais prédios, de prédios novos, né? De ocupar melhor, né? De ocupar com mais eficiência aqueles espaços. Mais moderno. Né? Veja, prédio é poder. Isso não pode deixar de ser considerado. Toda decisão pública, ela carrega em si também uma série de fatores relacionados a poder institucional, poder burocrático, poder político, né?
E assim como a gente tem essa cultura da minha baia, existe a cultura do meu prédio. Quem não tem prédio tem pouco poder, não tem a logotipo colocada na frente do prédio, ninguém sabe nem onde é o prédio daquele órgão. Então, talvez ele tenha menos poder. Isso interfere nas decisões. Os gestores são ainda fortemente vinculados a essa lógica. Outra, a gente gosta de inaugurar prédio. Ninguém gosta de inaugurar reforma. É raro, eu nunca vi o político inaugurando, cortando faixa para reformar um prédio. A gente gosta de inaugurar prédio novo, coisa nova. Isso movimenta a economia. Cara, a gente precisa parar para repensar esse trem, né? E pensar principalmente no cliente final, no cidadão. Será que, de fato, ter um prédio próprio vai modificar o nível de atendimento que eu faço para o cidadão? Vai modificar o nível de produtividade que eu atendo às necessidades do cidadão? É isso que eu preciso pensar. E se é mais eficiente do ponto de vista não só de custo, mas de entrega, né? E tomara que a gente consiga ter mais força para modificar isso, né? E tomara que, talvez, por exemplo, a PGM possa mudar esse foco e pensar, cara, em vez de ter prédio próprio, né? Ou seja, construindo, não vou, ou alugando um prédio próprio, comprando um prédio próprio novo, cara, vamos olhar para os prédios que já existem, para prédios históricos que talvez precisem de reforma, precisem de retrofit, mas que possam ser aproveitados. E aí eu faço gancho com os prédios desocupados. É uma preocupação que a gente tem que ter, não só do ponto de vista da eficiência do gasto, mas também de urbanismo. Veja, se eu esvazio muitos prédios públicos numa região, aquela região tende a ficar até desvalorizada. Vai dar problema de gestão econômica ali, dos serviços locais, de alimentação, de atividades locais econômicas, né? E outra, o que eu faço com um prédio vazio, né? E justamente as decisões, por isso eu chamo de gestão estratégica da ocupação. A estratégia tem a ver com o que eu vou ocupar, mas não só com o que eu vou ocupar. Tem a ver com a necessidade de estacionamento, a necessidade de deslocamento das pessoas, o aumento ou diminuição do tráfego, né, da região, o aumento ou diminuição da atividade imobiliária na região. E uma questão urbanística e não só do prédio em si, né? Tem a ver com a minha decisão de ocupar. Veja, o GDF decidiu ir lá para Taguatinga. Ok. Nessa decisão, ele pensou o que vai fazer com os milhares de metros quadrados de prédios que hoje estão sendo abandonados e que não estão bons. E se não estão bons hoje e não serão reformados, vai fazer o que com eles? E outra, um problema mais grave em Brasília. Brasília tem um plano diretor de ocupação que proíbe que eu ocupe um prédio público com outra coisa, com outra atividade. Então, eu vou ter que repensar, inclusive, o plano diretor da cidade para permitir que talvez eu use esses espaços públicos para outras coisas. Talvez para moradia, para comércio, para indústria. Eu sei lá, eu preciso repensar. E isso tem que entrar no cálculo da tomada de decisão sobre ocupação. Então, o que eu estou chamando de gestão estratégica da ocupação é justamente usar a ideia de ocupação dos prédios públicos como uma política estratégica do órgão público. E isso não é só com prédio de escritório, eu posso ter isso também com escolas, né? Às vezes eu posso ter... E me diga uma coisa, e com os imóveis funcionais, eu acho que essa seria a última pergunta, já que a gente já está em 11h25, qual é a tendência com os imóveis funcionais que tanto caracterizam Brasília e que, ao que eu sei, ainda existem até hoje no Rio de Janeiro, pelo fato de ter sido um dia capital federal? Existe uma tendência em redirecionar o seu funcionamento ou todo mundo continua fazendo reforma para conseguir ficar no plano piloto que é mais valorizado? Pois é, Karine, eu gostaria muito de ter uma resposta para isso. A resposta que eu posso ter é a minha bandeira, o que eu levanto, né? A administração pública serve para prestar serviço para o cidadão, não serve como imobiliária. Para ser imobiliária, exatamente. O que a gente não sabe fazer ou não deveria fazer é ser uma imobiliária.
ser gestor de prédio, né? Porque, Especialmente mais uma vez, eu acabo moradia. consumindo serviços, acabo consumindo trabalho de servidores públicos no momento em que tem que licitar a reforma daquele imóvel funcional, no momento em que eles têm que Sabe gerir quem tem a mais? ocupação e a desocupação, né? Então, você sabe qual é a instituição que tem mais prédios em Brasília? Hum. Tem noção de a instituição que tem mais prédios em O Brasília, mais legislativo. instalações físicas? A universidade. Ah, A UNB tem um portfólio gigantesco de imóveis funcionais. não fazia ideia Enorme, disso. enorme. E tem um custo administrativo gigantesco. Veja, uma universidade que serve para prestar serviços ao cidadão de ensino, pesquisa e extensão consome boa parte do seu recurso de estrutura para manter prédios residenciais. Para mim não faz o menor sentido, não tem lógica, mas isso tudo passa por uma série de questões, especialmente questões ligadas à política, ligadas à imagem, ligadas à cultura, né, à história e etc. Né? Um pouco da Que eu história, tenho porque no tentado início levar era justamente essa difícil. bandeira de que a gente tem que se preocupar com o que a gente presta de serviço finalístico e tem que Sim, achar um jeito de prestar esse serviço finalístico com o menor dispêndio possível de área e meio. Se possível, inclusive exato. sem usar espaço físico. E se for usar espaço físico, usá-lo de modo compartilhado, de modo integrado com outros serviços, né, de forma racionalizada. Então, a palavra racionalizar aí tem em si um complexo gigantesco de ideias que perpassam não só a forma como a gente licita, mas, na verdade, é a forma como a gente enxerga o setor público. Né? E talvez a gente acabe Exato. olhando muito para dentro do próprio setor público, em vez de olhar para aquilo que a gente deveria fazer, ou existe para fazer, que é prestar serviço para o cidadão. Essa é a parte mais Eu importante acho, dessa ideia. eu acho que o imaginário da população, que muitas vezes vê o servidor como algo que atrapalha e custa dinheiro, muitas vezes impede, né, é como uma viseira que impede que ele enxergue como mais econômico e mais eficiente vários desses serviços estarem ocorrendo de forma remota. Claro que no município nós temos uma peculiaridade que é o fato de que a gente trabalha mais perto da população. Então, existem atendimentos que, inevitavelmente, devem permanecer no presencial e devem se tornar mais eficientes nesse presencial. Mas me parece que, daí, pegando o gancho do que o Henrique colocou, esses atendimentos presenciais devem ter seu espaço qualificado também, né? E, Com e deve-se certeza. qualificar a E de bem questão da qualificado, Kátia. gestão para os outros. Sim, eu faço uma outra provocação. Quando eu estava na Central, a gente recebeu a visita de dois representantes, um do governo do Canadá e outro do governo da Espanha, para falar sobre serviços compartilhados. Né? E me interessou sobremaneira o modelo espanhol, que também se organiza de modo diferente do nosso, porque eles são um reino. Então, eles não têm essa lógica da unidade federativa, né, em que tem independência da prefeitura com o Estado, essa coisa toda. Não, lá é tudo federal e pronto. Né? Mas o que ele chamou a atenção é que, assim, eles reformularam o sistema de atendimento ao cidadão, né, de tal forma que, para o cidadão, não faria mais diferença se ele está indo para o órgão federal, para o estadual ou para o municipal, que para o cidadão não interessa isso, ele quer ser atendido. E aí o que a Espanha fez foi juntar todos os serviços que tinham atendimento direto ao cidadão eram prestados no mesmo espaço físico. E ali no mesmo espaço físico ficava federal, estadual, municipal, não interessa. O que interessa era prestar serviço para o cidadão. Né? Eu sei que tem algumas iniciativas em alguns estados, não sei como é que é no Rio Grande do Sul, de juntar os serviços, mas me parece que isso é extremamente importante também. Né? A gente ainda tem uma visão muito forte do insulamento, mesma, aquela lógica do meu prédio, mas também do... Não, e a disputa entre o meu governo e o seu Exato. governo. Eu sou prefeito, não sou governador, e às vezes O tem federalismo parece que acaba gerando essa disputa por
Não, no município aqui o espaço é onde eu sou gestor, não vou me Isso. misturar com o outro que talvez seja o meu adversário político na próxima eleição. É uma pena isso, porque para o cidadão, na verdade, há um custo administrativo Seria, gigantesco, seria né? aquilo que eu chamo de a Disney, né? Onde tudo a gente imagina que funciona perfeitamente, Não, né? e que dinheiro é infinito, né? Porque a gente pode, então, É. desperdiçar dinheiro para fazer uma estrutura isolada só para a prefeitura. Veja, mas isso não acontece só na prefeitura, cara. Mesmo dentro do governo federal, se você olhar para dentro de aí em Porto Alegre, muito provavelmente em Porto Alegre, existem diversos serviços federais espalhados pela cidade inteira. Uhum. Tem órgãos, tem a Receita Federal num prédio, tem às vezes a PGN, PGFN que atua para a Receita em outro prédio, tem o SERPRO que atua para os dois em outro prédio, aí você tem uma delegacia do trabalho em outro prédio, você tem a delegacia, tudo separado, né? E Não, um dos programas que o a governo federal gente, tem é justamente, vamos juntar esse negócio, porque, cara, é todo mundo federal e cada um quer ter seu prédio. É um não, negócio aqui muito louco. tem uma história, Franklin, que é a seguinte: Porto Alegre foi construída boa parte de uma área importante em cima de um aterro sobre o Guaíba. E esse aterro ele foi feito de forma totalmente artificial, com recursos federais, estaduais e municipais. E chegou um momento em que fizeram a partilha proporcional entre aqueles que contribuíram para esse programa, que era um programa de combate à enchente. Então, num espaço dessa área de aterro, foi criado uma espécie de centro administrativo federal, estadual e municipal. Então, nós temos no espaço onde tem a Câmara de Vereadores, logo em seguida tem o Tribunal Regional Federal, junto com a Receita Federal, junto com a Justiça Federal de Primeira Instância, e em seguida tem o Centro Administrativo Estadual. É todo mundo nessa área de aterro e a história tem por fundamento a contribuição financeira para esse programa de combate a enchentes. Então, a gente tem realmente vários órgãos, estruturas e instituições federais nesse espaço. Acho que vamos encaminhando para o encerramento, porque a conversa está muito boa e eu não quero parar por aí. Eu quero te trazer um dia para a gente conversar sobre a próxima edição do livro de fraudes em licitações, hein? Pode, Essa parte a gente ainda pode vai combinar. conversar. Porque Tá imagina se certo. a questão da gestão do espaço público rendeu tanta coisa, imagina a fraude em licitação. A nossa conversa vai longe. Eu só preciso te alertar que, assim, embora seja o meu livro mais vendido, não é o meu assunto preferido, justamente porque eu prefiro falar de Da gestão prevenção. do que de corrupção, né? É que assim a gente acaba dando muita ênfase, né, para o risco de corrupção, para o risco de fraude, né, para os escândalos que acontecem no dia a dia e talvez no nosso ideário fique a imagem de que combater a corrupção é mais importante que qualquer outra coisa na administração pública. E eu defendo que não é bem assim. É Eu claro acho que é que a importante, não boa vou gestão desprezar combate a porque a corrupção, corrupção porque ela previne, né? mas assim, pensa o seguinte, se na administração pública a gente só tivesse freira e padre, vamos imaginar que esse fosse um extrato de gente honesta, totalmente imune à corrupção, né? Será que resolveria todos os nossos problemas? Porque não adianta só eu ser honesto e não saber o que está fazendo. Não Exato. adianta fazer um processo licitatório, um contrato maravilhosamente legal, que não é necessário, que podia ser feito de uma forma mais eficiente, mais econômica. Então, embora o tema fraude em licitações seja muito importante, seja relevante, para mim ele não é o prioritário quando a gente fala da gestão pública como um todo, da governança das compras como um todo. Mas ele necessariamente levanta polêmicas e é muito importante, obviamente, de ser debatido. Mas hoje a minha bandeira principal é que a gente tente combater mais o desperdício do que a corrupção. Para mim, o Com desperdício certeza. hoje E eu tem acho, um eu impacto acho maior. que essa conversa de hoje foi fundamental porque ela dialoga muito com uma preocupação que é recorrente, nossa, que é a questão do bom planejamento da licitação. Então, me parece que muito antes de eu fazer projetar essa licitação, fazer o planejamento da licitação, eu tenho que ter
esse levantamento patrimonial, esse estudo para fazer a gestão do patrimônio e depois pensar como eu vou licitar. E aí eu espero que os teus estudos nessa parte da gestão da ocupação do patrimônio se aprimore no sentido de nos trazer as melhores modelagens para que isso ocorra de forma mais eficiente. Então, os meus votos que o teu espero que eu consiga resultado ajudar. do teu trabalho de doutorado seja bastante interessante nesse sentido e a gente vai querer saber aí. Eu sei que a gente não pergunta quando a tese de doutorado fica pronta, né? Mas então fica aqui os meus votos de uma conclusão bem satisfatória, bem, e que o trabalho fique bem interessante, porque eu acredito que vai ser de muito uso prático, né? Eu vejo que tu dá muita importância para essa questão do uso prático, eu tenho certeza que vai ter. É o que eu tento. Muito obrigado de novo pela oportunidade e espero que tenha sido de alguma forma útil, né, para vocês e para o dia a dia desse trabalho fantástico que vocês realizam por aí, né? Com Obrigado de certeza, novo pela Franklin. oportunidade Eu e estou à quero disposição para outros trabalhos. Eu quero te agradecer imensamente. Então, dando votos que o teu doutorado aí em Lisboa seja concluído com sucesso. Agradeço a todos que estiveram aqui nos acompanhando. Essa palestra, oportunamente, vai demorar um pouquinho só. Ela vai estar no canal do YouTube da PGM, para que possa ser revista ou compartilhada com aqueles que não puderam estar aqui presenciando online. E temos aqui também um pedido para que vocês acompanhem as redes da Procuradoria para saber de outras palestras, outros autores de livros que vêm compartilhar aqui seus lançamentos e seu conhecimento. Os certificados, eles devem ser encaminhados em torno de até 10 dias úteis. Com isso, então, eu desejo um ótimo dia de trabalho a todos, e até uma próxima ocasião. Obrigada, Franklin. Muito Bom trabalho obrigado. aí em Lisboa.